Olá, aluno Nigran Rio, seja bem-vindo à disciplina Tópicos do Processo Civil. Eu sou Luciene Carvalho, professora de Direito Processual Civil. Estamos hoje finalizando a nossa ementa. Vamos abordar a 8ª unidade que trata sobre a audiência de instrução e julgamento, também conhecida pelas suas iniciais, AIJ. Bem, a audiência de instrução e julgamento, ou AIJ, é um importante complexo de atos processuais que deve ser realizado apenas quando houver necessidade de produção de prova oral. Portanto, se não restar demonstrado nos autos do processo a necessidade de produção de prova oral, não será realizado a AIJ. Também cumpre observar que a audiência de instrução e julgamento, ela deve ser praticada de forma absolutamente pública, ou seja, de portas abertas, ressalvado apenas as hipóteses em que o processo tem o trâmite sob o segredo de justiça, casos em que a audiência ela será realizada de portas fechadas, somente sendo possível a presença dos sujeitos do processo e seus auxiliares. Vide artigo 368 do CPC. Cumpre também esclarecer que a audiência de instrução e julgamento ela é designada na decisão de saneamento e organização do processo. E no dia e hora designados pelo juiz, essa audiência ela será por ele aberta e ele irá mandar ou determinar que as partes sejam apregoadas, ou seja, ele vai determinar que as partes sejam convocadas a adentrarem a sala de audiência. Então, o pregão nada mais é do que a convocação das partes para que adentre a sala de audiência que já foi iniciada. A audiência é presidida pelo magistrado, pelo juiz, que nela exerce o poder de polícia. Artigo 360 do CPC. Então, ao juiz incumbe manter a ordem, o decoro, ele pode determinar, inclusive, a retirada de pessoas que estejam se portando de forma inconveniente naquele ato processual, pode, inclusive, chamar ou determinar o uso de força policial, mas, por outro lado, também é dever do magistrado tratar com urbanidade as partes, advogados e Ministério Público. Uma vez designada a IJ, é obrigatório o comparecimento da parte que for intimada a prestar depoimento pessoal, assim como das testemunhas intimadas ou que se comprometeram a comparecer espontaneamente em juízo, assim como dos advogados, Ministério Público ou defensor público. Notem que o não comparecimento injustificado à IJ gera consequências. E quais são essas consequências? Depende, Se a parte foi intimada pessoalmente a comparecer em AIJ para prestar depoimento pessoal, o seu não comparecimento, em regra, gera confissão. Só não vai gerar confissão se houver outras provas produzidas dentro dos autos do processo que supram necessidade desse depoimento pessoal. Caso contrário, a confissão será aplicada. Por isso que a afirmação de que a confissão ela é aplicada de forma mediata e não de forma imediata. Por outro lado, se a testemunha ela foi intimada a comparecer à audiência e não compareceu, ela pode ser levada de forma coercitiva até essa audiência. E na hipótese de não comparecimento injustificado do advogado, do promotor de justiça, Ministério Público, ou do defensor público, o juiz irá dispensar a prova que seria produzida pela parte que esteja sendo assistida por esse advogado, ou por esse defensor público, ou pelo Ministério Público. Então vejam que a parte ela vai sair prejudicada pela ausência do seu advogado ou do seu defensor público, e o Ministério Público também, a sua produção de prova será prejudicada se ele não comparecer, ok? A lei, ela disponibiliza algumas hipóteses em que será cabível
né, o adiamento dessa audiência. E essas hipóteses são elas, né? Então vamos lá direto para as hipóteses, que são convenção das partes, motivo justificado comprovado até a abertura da audiência e atraso justificado por mais de 30 minutos. Então a audiência ela poderá ser adiada na hipótese em que as partes tiverem convencionado esse adiamento ou motivo justificado, esse motivo justificado tem que chegar até a abertura da audiência e atraso injustificado, né, do próprio juízo, né, em tempo superior a 30 minutos, ok? Outra observação, a audiência ela é una e contínua, tá? Então, por exceção à regra, ela poderá ser cindida em hipóteses excepcionais que está lá no artigo 365 do CPC. A aberta audiência incumbe ao juiz tentar promover a autocomposição e não conseguindo, então ele começa a instrução. Né? Ele vai fazer a colheita do perito, depois assistente técnico, autor, réu, testemunha. Ok? Essa ordem é preferencial, mas não obrigatória. Ela pode ser alterada? Pode, não causará nenhum prejuízo às partes. Fim da colheita da prova oral, o juiz então vai abrir prazo para que os advogados se manifestem em alegações finais. Artigo 364, parágrafo 2º do CPC, ou se a causa for complexa, ele vai abrir prazo para que as partes apresentem memoriais, né, 15 dias sucessivamente, tá? Artigo 366 do CPC, ok? Então, hoje nós estamos encerrando, né, a nossa ementa, esgotando todo o procedimento comum até a IJ, onde estudamos de forma detalhada, como na prática, né, tanto a prática como o desenvolvimento de uma AIJ e as consequências geradas quando o ato é designado e os sujeitos do processo não comparecem ao ato, né, bem como a possibilidade do seu adiamento. Para terminar, a minha dica é: complemente seu estudo realizando uma leitura do processo do CPC, artigo 359, 361, 364, 366, 367 e 368 do CPC. Aqui nós nos despedimos. Foi um prazer estar compartilhando conhecimentos acerca da disciplina de processo civil. Espero encontrá-los brevemente. Até a próxima e bons estudos. Fiquem bem.